confessarmos os nossos pecados. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé então para a leitura da palavra, né? De hoje. O Senhor nos deu essa responsabilidade de trazermos aqui para os irmãos uma mensagem que é uma mensagem, podemos dizer, uma mensagem que o Senhor vai nos corrigir e também vai nos chamar, né? Amém. O Senhor vai nos chamar a esse cuidado e esse alerta dos últimos dias. E é algo que isso ficou bem evidente quando a gente já trouxe aquele estudo. Eu já tinha algo em meu coração para trazer para os irmãos. Mas depois que nós trouxemos esse estudo sobre Nova Era, a parte 1, a parte 2, que foi compartilhado para a internet e alcançado muitas pessoas, algumas pessoas entraram em contato comigo e mandando mensagem, não somente, claro que a glória é de Deus, obviamente, tudo é do Senhor, mas agradecendo por esse estudo e por compartilhar desse ensinamento que é importante para esses dias. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória. Aleluia. Porém, nessa mensagem, as pessoas também me pediram que orassem por elas e apresentando as necessidades. Muitos irmãos que nos conhecem e que gostariam de estar conosco, mas devido a esta guerra espiritual que está ocorrendo no seio da família, no seio da igreja, a igreja de Cristo, essa batalha que nós estamos travando todos os dias, batalha essa que lutamos contra nós mesmos, nossos próprios interesses, contra as nossas próprias afazeres da vida, e que muitas vezes nos desafiam a olhar para aquilo que o Senhor já nos ensinou pela sua santa palavra, que ficou registrado através da inspiração do Espírito Santo em João, que nós vamos ler aqui, mas que Paulo também falou sobre isso, mas que Pedro também escreveu sobre isso. Então é um desafio para esses tempos modernos, porque nós estamos envolvidos com o trabalho, estamos envolvidos com o estudo, e como conciliar isso tudo? Por isso que eu não me canso de dizer, coloquei ainda essa semana no status do WhatsApp, mas não me canso de dizer que é uma necessidade nossa, desses últimos tempos, aprendermos com os Salmos 90. Né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. Administrar o nosso tempo, irmãos. Administrar o nosso tempo. Isso é um desafio enorme. É enorme. E isto vai passar para aquilo que nós vamos aprender hoje com o Senhor. Nós vamos relembrar, né, o que o Senhor falou na sua palavra. E vamos aprender do Senhor um pouquinho mais essa manhã. Amém? Amém. Então, saudamos a todos, né, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez. Amém. Não somente aos irmãos que estão aqui, mas aos irmãos que irão ouvir, que estão pela internet. E sintam-se nesse mesmo corpo. Amém? Eu sempre gosto de dar essa introdução nas mensagens que eu prego, porque essa mensagem, irmãos, ela não é apenas para nós, mas ela vai atingir outras pessoas. Então, nós até reconhecemos a necessidade, perdoe-me estar me estendendo um pouco antes da introdução aqui da mensagem, mas ela se estende a todos os outros irmãos que muitas vezes estão em lugares longínquos, onde não há uma congregação local, onde não há uma palavra genuína sendo ministrada, onde há falsos templos com falsas mensagens genuínas do Evangelho, mas entendemos e compreendemos perfeitamente que essas pessoas estão sendo alimentadas apenas por aquilo que está sendo colocado na internet, através de pregadores que estão com o intuito, com a intenção apenas de falar e levar a genuína mensagem sem ganhar nada em troca. Amém? Então esse é o nosso interesse, por isso que damos essa introdução. E quando eu
pelo menos quando estou nessa responsabilidade, eu não vejo apenas esse pequeno número de irmãos. Eu vejo uma multidão de irmãos que pode ser alcançada através dessa mensagem. E através dos meios que o Senhor nos colocou para que essas pessoas sejam alcançadas. E quais meios são esses? As mídias sociais, pode ser feito um bom trabalho, se fizermos e trabalharmos de forma correta com essas ferramentas que temos, essas ferramentas de comunicação. Amém? Amém. Então, irmãos, vamos abrir aqui em João 15, 13. O Evangelho? Isso, Evangelho de João, perdão, né? Falei em João, né? Mas tem as epístolas também, né? Então, João 15, 13. João 15, 13. Mas vamos ler o versículo 12 também, que eu quero dar um destaque maior para o versículo 13, por isso eu já o citei aqui já antecipadamente, né? Então, João 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 e versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. É Jesus falando aqui, tá, irmãos? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, esse aqui é a fala de Jesus durante um longo discurso, um longo ensinamento que ele deu aos seus discípulos antes da cruz, antes de ser morto, antes de ser crucificado. Mas nesse período que esteve na terra, nesse ministério público de Jesus, ele chegou até este momento e deu a este longo ensinamento que nós vemos lá desde João 14, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Aqui é um longo discurso de Jesus até ele fazer a oração aos seus discípulos, que está registrado em João capítulo 17. Então é só fazendo esse breve esclarecimento, porque nós vemos que a Bíblia que nós temos hoje, ela está ali separada em versículos e capítulos, mas isso não foi uma inspiração divina, isso apenas nos serve para nos orientar ao texto, né? Alguém fez isso apenas para nos situar aos textos, mas aqui nós vemos que é um longo diálogo de Jesus, tanto é que há algumas Bíblias que têm aí um título que mostra, né, a continuação dos ensinamentos de Jesus, ou algo parecido, não é mesmo? A continuação, eu estou aqui com uma Bíblia que diz aqui o texto, o título, né? Continuação das últimas instruções dos discípulos. Ou seja, então há um extenso diálogo que chegou até esse capítulo 15 e que continuou, não é? Pois bem, então nós vemos que o Senhor aqui, Jesus, está ensinando acerca do amor, falando muito sobre o amor. Muito sobre o amor. Falando sobre os seus mandamentos e ensinando sobre o amor. Está falando aqui, né? Como lemos, ele ensinando aos seus discípulos e ele nos ensina também. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, mandamento e amor sempre andam juntos. Ouvir a voz de Deus sempre nos levará a conhecê-lo e a querer ter um relacionamento com ele. Veja que isso é tão importante nesse diálogo de Jesus, que ele fala isto lá em João 13, como é a extensão da conversa. Em João 13 ele fala isso, lá nos versículos 34 e 35 ele menciona essa mesma coisa, mandamento, e fala em amor. Em João 14 também, João 14, nós não lemos aqui, lemos o 15, capítulo 15, mas João 14, 15, ele também fala isso, mandamento e amor. No versículo 21 também ele fala a mesma coisa, de João capítulo 14, nos versículos 23 ele também fala a mesma coisa. Então nós vemos, né,
os mandamentos do Senhor, ele ensinando os seus discípulos e falando sobre o amor dele, sobre o amor. Mas que amor é este? Que amor é este? Né? Então, nós vemos aqui a palavra amor, e ela é usada muitas vezes para descrever aqui sentimentos e atitudes no português. No português, no inglês, a palavra amor, ela muitas vezes ela é usada justamente isso, para descrever sentimentos e descrever atitudes, e ela é usada numa variedade enorme de assuntos. Por exemplo, quando a gente fala, né, eu amo bolo de chocolate, estou usando a palavra amor, eu amo bolo de chocolate, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo fazer um passeio no parque no final de semana, em um dia ensolarado. Não é? Então ela é usada por uma variedade enorme de assuntos. Mas que amor que Jesus está falando no versículo 13 que nós lemos aqui. Ninguém tem maior amor. Que amor é esse? Que palavra é essa que está sendo usada? Como ela tem essa variedade de assuntos, nós não podemos muitas vezes ter uma definição profunda dessa palavra no português. Mas como a Bíblia ela foi escrita no grego, ali no Novo Testamento, nós vemos que há 4 palavras usadas para falar sobre amor ali. Uma palavra é filéu, outra é storge, outra é eros e a outra é ágape. Então, repetindo, né? Filéu, storge, nós falamos aqui eros e ágape, correto? Então vamos lá, para as definições das palavras aqui para a gente entender. Então, filéu. Qual é a definição de filéu? A palavra filéu para amor. Amor, filéu, né? É o amor que uma pessoa tem por um amigo ou conhecido. Amor no nível de amizade casual. Esta palavra filéu, ela foi usada por Pedro. Nós lembramos do episódio, né? Em que Jesus fala, Pedro, tu me amas-me. Veja que amor é a mesma palavra usada no português, não é mesmo? Mas no original, Jesus estava falando, tu me ágape. Está usando essa palavra ágape. Já vamos ter a definição dela para os irmãos que ainda não conhecem. Bem didático aqui, né, irmãos? Mas filé, amor de amizade, desse amizade, né, desse companheirismo. Nesse nível de amor que ele quis falar. Então, ali no original está sendo usadas as 2 palavras. Tá? Então, a gente tem esse exemplo nas Escrituras, no Novo Testamento. Agora, falamos do filéu, vamos falar sobre storge. Storge é o amor das relações familiares. Exemplo, relações dos pais com os filhos, né? Dos filhos com os pais, geralmente está nesse âmbito. Ele é um pouco mais profundo do que o amor filéu. Ele já está falando num âmbito mais familiar, de um relacionamento um pouco maior, mais abrangente. Não é? Então, aqui é usada a palavra storge. A storge. É a palavra grega para amor também. Aí, eros. Eros é outra palavra também que fala sobre amor, no nível eros ali. Então, o que quer dizer isso? O que significa? Significa desejo ardente, insaciável, sem respeito pela santidade. Aqui. É a êxtase sexual que deixa a sobriedade para trás. Então, por isso a palavra erotismo, né? Erótico, vem do eros. Justamente isso, é o desejo apenas de estar ali apenas buscando para si mesmo. É um desejo egoísta, é um desejo somente para si. E que justamente isto afasta-se da santidade, isto perde-se qualquer moralidade. Não é mesmo? Então isso perde qualquer moralidade, qualquer sentimento, né? Qualquer nível moral aqui. Então esse é o eros. Desejo sensual, não é? Despertado por reações químicas do corpo. Então muitas vezes isso acontecia também no passado, acontecia na Grécia Antiga, não é? Em que se adorava ali o Deus, com letra minúscula, o Deus Eros, né? O desejo apenas de satisfação a nível sexual, a nível de intimidade sexual, não é? Mas isso também não define amor, porque pode haver relação sem amor, relação sexual sem amor.
Mas, então, que amor Jesus está usando, ou que palavra está sendo definida aqui para falar sobre amor? A palavra, como já citamos, é ágape. Ágape. Que nós vemos aqui no versículo 3. Ninguém tem maior amor, ninguém tem maior ágape do que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. E a definição de ágape, aqui ela vem do amor divino, amor de Deus, amor dele, Deus, pelo seu povo. Assim como o amor que seu povo lhe retribui. Então, nós vemos aqui o ensinamento de Jesus falando acerca do amor. E ele vai discorrer sobre isso. Ele vai falar sobre isso no versículo 15, como falamos aqui. Que se buscarmos esse relacionamento com ele, a cada vez mais em profundidade, em níveis maiores de profundidade, seremos odiados pelo mundo. Seremos não teremos o mundo não irá nos compreender, essa é a verdade, né? O mundo não irá nos compreender, não irá nos tolerar, irá nos perseguir, irá nos maltratar. Mas o Senhor fala, assim como fizeram com ele, farão conosco, mas ele falou, ninguém tem maior amor do que esse dar a vida pelos seus amigos. E ele chama os seus de amigos. Ele chama os seus de amigos. Não é? Então, o que podemos aprender disso aqui? Podemos aprender dessas lições é o seguinte, que o amor ágape, ele é uma pessoa. A primeira definição que nós podemos aprender é que ele é uma pessoa. Glória a Deus. 1 João 4,8 diz o quê? Que Deus é amor. Deus é uma pessoa que há vontade própria, né? Sentimentos, sabedoria. Isto é características de uma pessoa. Isso são características de uma pessoa. Nós vemos isso então. A pessoa que o incorpora, o amor, né? A pessoa que o incorpora, este é Deus. Estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Deus que criou os céus, criou a terra, tudo que nela há, nos criou para sermos sua imagem e semelhança, mas com um propósito. E qual propósito é esse? Não é? Nós vamos ver isso mais adiante. Então, vemos primeira coisa, ágape é uma pessoa. Depois, ágape é uma unidade. Ele veio à terra, Jesus, não é? Tornou-se como nós, o verbo que se fez carne habitou entre nós, apesar de não conseguirmos ter uma definição completa da Trindade, como um Deus subsiste em 3 personalidades, isso é impossível de descrever. A gente tenta dar uma pincelada ali no que o que isso significa, mas nunca vamos saber de fato, de forma profunda. Mas na pessoa de Jesus Cristo, ele veio a esta terra, tomou-se forma de servo, habitou entre os seus, trouxe os seus ensinamentos, ou trouxe os ensinamentos do Pai, veio fazer a vontade do Pai. Né? É isso que nós vimos claramente nas Escrituras. Nos deu os seus mandamentos para que nós pudéssemos andar nele. Em João diz isso, né? 1 João 2,5, salvo engano, nas epístolas. João mesmo fala, e quem diz estar nele, deve andar como ele andou. Amém. Então, ágape é uma unidade. Ele veio à terra, tornou-se como nós, para que tornássemos um com ele. Um com ele. Veja as implicações disso tudo que Jesus estava ensinando aqui. E ele falando sobre o amor. Veja. Tornássemos um com ele. E mais uma coisa que nós aprendemos aqui, que esse amor, que o ágape, ele está interessado nos outros, não em si mesmo. Então, as implicações, o que Jesus está ensinando para nós nessa manhã. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Da mesma forma que tem um doador, também tem um receptor, tem aquele que recebe. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. Aqui não é o exemplo máximo de amor, irmãos? Não é o texto áureo que o próprio João descreve lá em João 3,16, texto realmente que nós conhecemos de cor e salteado. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não é um amor que guarda para si,
mas é um amor que dá. Não é? Não está interessado nos está interessado nos outros, não somente em si mesmo. É um amor doador, não é mesmo? Está interessado nos outros, não em si mesmo. E é esta parte que o Senhor me chamou a atenção, para esta parte que o Senhor me chamou a atenção por esses dias. E já vamos chegar lá. Mais uma coisa que podemos aprender do amor ágape. O ágape, ele tem iniciativa própria, como já falamos. Amou o mundo de tal maneira que deu, ele agiu. Deus teve atitude ali. Não é mesmo? O ágape tem iniciativa própria. Não espera que os outros ajam primeiro. É proativo, ele age. Ele deu. Seu plano de redenção foi apresentado, apesar de saber que o homem iria cair. Mas ele apresentou a Abraão seu plano de redenção. E por isso ele foi justificado por ele, não é mesmo? E por isso nós, os que creem, foram alcançados por esse tão grande plano de redenção. Plano esse que nós não podemos comprar com nós mesmos. Nós não podemos alcançar por méritos próprios, mas foi uma iniciativa do próprio Senhor, que nos apresentou esse plano na pessoa de Jesus Cristo. Porque antigamente, no Antigo Testamento, os profetas falaram de Jesus, mas não ouviram fisicamente, assim como nós não ouvimos. Mas aprendendo do Senhor através da mensagem que vagou eras, que pergaminhos muitas vezes foram destruídos, foram rasgados, foram escondidos para que outros não pudessem ter acesso, para que os perseguidores da igreja não pudessem ter acesso e rasgassem tudo que nós temos hoje nas Escrituras. Essa obra nunca para. Por quê? Porque foi um plano do Senhor. Ele está no controle. Ele está no negócio. Eles puderam rasgar alguns, mas não todos. E esse todos é o que chegou em nossas mãos. É no todos é que nós temos as Escrituras hoje completa. Né? É a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. E que nós temos o maior apreço, nós temos o maior carinho e aprendemos com ela. Então, o Senhor sempre esteve no controle. Nunca o Senhor perdeu o controle de todas as coisas. O controle do Evangelho, das boas novas. Iniciou-se com Jesus Cristo através do seu ministério público, mas alcançou a nós também. Não é? E João 20, 29 também ele diz a mesma coisa. E Jesus estava falando para Tomé, agora que viste, creste? Bem-aventurado é os que não viram e creram. E quem são esses? Senão, eu e você. Aleluia. Amém? Somos nós. Nós não vimos Cristo ressurreto. Nós temos acesso a Ele pela sua santa palavra. E como ela é inspirada pelo próprio Deus, que é o Espírito Santo, né? Cremos isto como sendo verdade absoluta. E cremos isto. Cremos nisto. Cremos nos seus mandamentos, que foi nos passado a nós, através dos tempos, que foi nos ensinado por Jesus. Os discípulos ensinaram e que nós estamos hoje tendo esta responsabilidade, essa tamanha responsabilidade de passar isso aos irmãos. Mas não apenas de ser ouvintes esquecidos, enganando-vos a vós mesmos, Tiago 22. Mas de aprender do Senhor e praticá-lo em agir, em ser proativo nas necessidades que vemos por aí. E é por isso que eu repito novamente o tópico anterior. Está interessado nos outros, não em si mesmo. E o Senhor me chamou muito a atenção isso. E nos chama a atenção nesta manhã. Aleluia. Porque, irmãos, para a gente trazer uma mensagem aqui, isso não é brincadeira. A gente tem a gente sabe disso. Amém, irmãos? Nós sabemos disso. Né? Falamos isso porque a mensagem é transmitida através da internet. Também aos irmãos que estão nos ouvindo. Então nós sabemos dessa tamanha responsabilidade. Então primeiro, antes de trazer uma mensagem aos irmãos, o Senhor fala com o pregador primeiro. Da mesma forma que Paulo, ensinando a Timóteo, ele fala, Timóteo, não somente ensina aos irmãos, mas também se alimente da palavra, Timóteo. Porque desde pequeno sabe das sagradas letras. Você conhece as sagradas letras, sagradas escrituras. Então, Timóteo,
permaneça se alimentando das Escrituras. Então, assim como nós estamos ensinando os irmãos, primeiro a mensagem é pregada a nós. Amém? A mensagem ela vai de encontro primeiro ao pregador, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, e isso nós transmitimos. Então, tudo isso aqui. Então não é apenas uma correção ou algo que ele está querendo impor de forma ditatória. Não, a primeira mensagem fala em nós. E se passar aqui por algo que nós estamos vivendo também, então que o Senhor nos corrija, não só a mim, mas corrija a nossa mente, porque seremos testados por essa palavra. Amém? Seremos testados. Vou repetir ao tópico 3. Está interessado, o ágape está interessado nos outros, não em si mesmos. Quando apresentamos a mensagem aqui, do movimento Nova Era, quando colocamos isso na internet, comentando com um ou outros irmãos, muitos irmãos vieram até nós, nos procurando, agradecendo por trazer esse tema, por levantar esse tema em questão, tema importante dos últimos dias. Mas também nos pediram orações. Orações por si, pelos seus familiares, e não foi uma nem duas pessoas. Várias pessoas fizeram isso, irmãos. E me senti muito triste por muitas vezes não ter exercido isso. O Senhor, o Espírito Santo me levou claramente a pensar o que nós estamos, a mim mesmo, né? O que eu estou fazendo para alcançar esses irmãos? Qual é a minha responsabilidade em meio a isso? É apenas de visualizar uma mensagem e ficar apático e falar, não, o problema é cada um com seus problemas. Isso aí é mentalidade do mundo, irmãos. Não é mentalidade nossa de cristãos. É mentalidade do mundo. Mas o Senhor me levou a meditar sobre isso e a falar sobre isso aos irmãos também. Amém. O que nós temos feito para alcançar essas pessoas? Será que temos orado como deveríamos? Será que temos se compadecido como deveríamos? Porque o amor aqui se preocupa. Paulo vai descrever lá na frente, 1 Coríntios 13, sobre o amor de uma forma fantástica. Mas o que Jesus está ensinando aqui também é isto. É não se preocupar apenas consigo mesmo. Não se preocupar, não ser egoísta, com seus próprios interesses. Mas é buscar olhar no outro as suas necessidades. Por isto que estamos aqui em um culto de ceia. Por isso que a ceia ela tem esse significado de comunhão mútua. Então, como que alguém tem a coragem, e nós já falamos isso em mensagens anteriores, a coragem de dizer que não precisa de estar na comunhão junto com os outros cristãos? Como pode? Que comunhão é essa? Que amor é esse que quer se isolar? Que quer pensar somente a si mesmo, aos seus afazeres? Porque isso é uma batalha espiritual. Nós convidamos muitas pessoas desde o início desse projeto. E veja que a batalha é tamanha que nós convidamos 1, 2, 3, e as pessoas não vieram. Não vieram. Por quê? Porque às vezes estão apenas vivendo na mentalidade dos seus próprios entendimentos acerca daquilo que a palavra diz. Estão buscando versículos isolados para a palavra, para a Bíblia, a palavra do Senhor, dar respaldo ao que ele pensa sobre amor, sobre comunhão mútua entre os cristãos. Veja, estamos falando da pessoa de Cristo. Aleluia. Estamos falando do amor que se expressou na pessoa de Cristo quando esteve nessa terra, e este amor ensinou-nos essas coisas que chegaram até nós. Então, como pode essas pessoas dizer que conhecem a Deus, mas desprezam o seu irmão, mas não olham para o necessitado? Veja que não estamos e nunca falaremos sobre uma denominação. Não estamos apresentando uma denominação aqui. Quando expomos uma necessidade para os irmãos, e vamos colocar abertamente aqui, e para vocês que estão nos ouvindo, estamos nos reunindo em uma casa. Estamos falando isso, pastor, só para os irmãos terem a ideia do que nós estamos querendo passar. Estamos nos reunindo numa casa e obviamente devemos, por uma questão de segurança até, mantermos o portão fechado, enfim. Mas temos
a ideia de colocarmos ali na frente uma placa, apenas um letreiro, enfim, uma faixa pequena para dizer, olha, hoje é culto, hoje está havendo a reunião, toque a campainha, apenas para as pessoas souberem, não passarem em frente, como já temos entregado os panfletos de evangelismo, não passarem em frente e ver apenas uma casa, uma residência, e ficarem muitas vezes preocupados, será que devo bater palmas, será que devo tocar a campainha, será que é aqui mesmo? Então apenas temos essa necessidade de colocarmos ali um lembrete, né, para que as pessoas saibam que aqui há uma reunião. Mas não será colocado nessa faixa Igreja Bíblica Cristã de Curitiba, para que as pessoas tenham a ideia de igreja-templo. Não. Apenas uma orientação ali, para as pessoas possam saber que há uma reunião aqui. Amém. Então nós não estamos preocupados em disseminar uma denominação, amém, irmãos? Amém. Estamos preocupados em disseminar a Cristo. E se temos Cristo, temos o Espírito Santo que nos foi dado, que o Senhor falou e prometeu nessa extensão de diálogo que Ele falou em João capítulo 14, em João capítulo 15 e João capítulo 16. 14, 26. 15, 26, 16, 13, Ele falou sobre o Consolador. E esse Consolador, Ele iria enviar e que habitaria em vós, habitaria em vocês, o Espírito Santo habitaria em nós. Glória a Deus. Então é esse mesmo Espírito que foi nos dado, esse mesmo Espírito que o Senhor prometeu está em nós, e é o Espírito que nos transmite, o Espírito que nos faz transmitir a mensagem genuína do Evangelho, não uma denominação, não uma placa. Não é isso que nos preocupa. O que nos preocupa é estarmos falando das boas novas, é falarmos do amor do Senhor, do amor que se preocupa, do amor proativo, do amor que olha para os necessitados, do amor que olha para os afligidos. Não é mesmo? Amém. E isto passa pela igreja. Glória a Deus. A igreja passa pelos que creem. Não é a responsabilidade apenas, veja só, e vamos falar aqui agora, não é? O amor que perdoa muitíssimos pecados, que está lá em 1 Pedro 4,8. Amém. Uma multidão de pecados, em algumas versões. Mas isso passa também pela correção. Sim. Não é mesmo? Aquele que ama, corrige, instrui para o caminho verdadeiro, para o caminho que deve andar. Então, como vimos aqui, 1 Pedro 4,8, né? Não ignora, mas perdoa e põe nosso relacionamento em ordem com Deus. Veja, nos coloca no trilho. E muitas vezes precisamos de correção. E o Senhor está nos corrigindo também nessa manhã. Amém. Glória a Deus. E de forma individual, irmãos, Aleluia, Jesus. fazendo aqui, temos jovens no nosso meio. Temos irmãos também que irão nos ouvir. Aos jovens, o Senhor nos faz a seguinte pergunta: qual tem sido o seu ágape para com Deus? Qual tem sido o seu ágape para com Deus? Qual tem sido o seu amor sacrificial para com Deus? Temos buscado conhecê-lo e aprender do Senhor que é manso e humilde de coração? Ou temos vivido para os nossos próprios interesses? Hoje eu, Robert, sou casado. Mas também fui jovem, passei pela fase da adolescência, a fase de experimentar coisas, a fase de ficar altas madrugadas jogando videogame, perdendo noites de sono, há fases em que experimentei a vida noturna. Quando eu falo em vida noturna, os irmãos já sabem o que é, os prazeres da carne. A fase em que deixei de olhar para as Escrituras com afinco, com a importância que lhe é devida, né? A fase de relacionamentos torpes, não é? Então, qual tem sido o seu ágape para com Deus? Veja que eu estou descrevendo a mim mesmo. Eu estou me dando como exemplo. E se esse exemplo passa por algum
de vocês, que nos ouvem também. Veja só. Hoje, se você nos perguntar, não só a mim, eu creio que se perguntar também para o pastor, né, pastor? Quantos sonos perdidos, não é mesmo? Muitas vezes através de celular, mensagens, seja elas via WhatsApp, ou até mesmo antes do WhatsApp existir, pelo chat, né, que existia aí das operadoras. Então você lá colocava o seu apelido e através do chat de mensagem, sem ao menos ver a pessoa, como você tem acesso hoje, pelo smartphone, pelo celular, né? Então você colocava o seu apelido e falava lá, fulano quer tecer, ou seja, quer teclar, né? Com VC, com você. Então mandava, e se ouvia um perfil parecido, então a operadora fazia e respondia, né? Ah, fulano de tal quer tecer com você. E ali surgia um diálogo, uma conversa. Então antes de surgir o WhatsApp, nós estamos falando dessas coisas mais antigas. Para nós mais velhos, né? Apesar de não tão velho assim. Apesar de não tão velho assim. Então, quantas conversas, né? Quantos sonos perdidos. Como eu disse, se perguntarmos a mim, ao pastor, por exemplo, quantas vezes nós nos pegamos, né, pastor? Puxa vida, como eu deveria ter feito diferente lá atrás. Como eu poderia ter usado de ocasiões, de lugares. E quando eu falo lugares, eu me refiro ao quartel, irmãos. Pelo menos a mim. Aí os irmãos analise isso em seus corações. Quantas vezes poderia ter falado do Senhor lá, mas agir como um ímpio, como alguém que não conhecia o Senhor, se dizendo ser de Deus, fazendo parte de uma denominação, mas que não levou o ágape, a profundidade que lhe é devida. Não nos ensinou a negarmos a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz e a seguirmos ao Senhor. Porque é isso que o Senhor nos ensina também. É isso que Ele ensinou em João 6. Veja, estamos apenas fazendo a citação do Evangelho de João. Mas Paulo falou sobre isso e muitos outros, não é mesmo? Então, o mesmo Jesus que multiplicou pães, um pouco adiante, Ele disse ali aos seus, né? Aquele que não comer da minha carne, do meu sangue, não ter parte comigo, e foi falando, e a mensagem foi se estreitando. A mensagem, o Senhor já começou a endurecer o discurso, e daquela multidão de mais de 5.000 pessoas ali, apenas 12 ficaram ouvindo, não é? E o que Jesus falou, vocês não querem ir também? Você não quer ir com eles? Mas eles permaneceram ali, não é? Ouvindo os ensinamentos de Jesus, falando, porque era destes que o Senhor havia escolhido, não é? Com exceção a Judas, mas era Iscariotes, mas era esse que o Senhor havia escolhido de antemão para levar a sua mensagem. Era este, era o Pedrão, que mais tarde negou ao Senhor 3 vezes, mas que o Senhor lá na frente fala, agora apacenta as minhas ovelhas, pois agora você entendeu o significado, agora você está apto a levar a minha mensagem. Ainda que nisto esteja incluso esse aqui, que nós vemos no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que esse que dar a vida pelos seus amigos. Ainda que lá na frente você vai ser morto por amor do meu nome. Mas você entendeu, não é? Você entendeu o significado de Marcos 10:30, quando o Senhor Jesus, prometeu a ele, não é? Prometeu a ele 100 vezes, e por fim, com perseguição, mas por fim a vida experimenta um discurso de Pedro, lá na frente em Atos, aquela multidão iria se converter, e Pedro teria essa responsabilidade de levar a eles o Evangelho. Amém? Amém. E se possível, morrer, porque morrer pelo Evangelho, né? Se fosse possível morrer pelo Evangelho, como ele morreu, não é mesmo? Porque aos que estão à frente estão ali no campo de batalha. Já são os primeiros a serem experimentados. Não é? Mas ele não negou. Amém. A nós, irmãos, aos casais, quais tem sido o nosso ágape
para com Deus. Não é? Como eu disse, essa palavra primeiro fala comigo. Se fala com os irmãos, Amém. espero que fale com os irmãos, porque se é o mesmo Espírito que testificou em meu espírito, certamente é aquilo que o Senhor quer nos corrigir também. Amém. E não só nós aqui. Já falamos isso. Essa mensagem estará sendo destinada também aos que nos ouvem. Então não é só nós, o Senhor tem interesse em levar essa mensagem adiante. Por isso que nós, quando compartilhamos, não estamos atrás de views como os youtubers por aí, irmãos. Não vamos fazer do evangelho uma barganha. Não, agora eu vou falar da mensagem. Pelo contrário, se você pega canais que estão sendo cristãos, que estão levando o genuíno evangelho, esses canais estão sendo aí desmonetizados, né? Pessoas perdendo inscritos. Por quê? Porque o adversário tem batalhado contra isso. E não quer que essa mensagem se espalhe. Então, casais, qual tem sido o seu ágape? O amor divino. Será que estamos apenas pensando em nós mesmos? Nossos próprios interesses? Buscando os nossos próprios compromissos? E não olhando para o lado ou para o outro? Não olhando para dentro de nós e do nosso relacionamento? Marido e esposa, esposa e marido, filhos. Porque muitas vezes, preocupados com os nossos afazeres, estão muitas vezes deixando de ouvir o grito de nossas esposas, muitas vezes que diz mais ou menos assim: saia do celular. Você só está trabalhando. Você trabalha demais. Você só pensa na igreja. Você agora está bitolado, só pensa essas coisas. E eu estou olhando para cá, irmãos, porque eu não estou fazendo acusação, mas é o que o Senhor nos tem colocado para ministrar. Amém. Amém, Jesus. Então muitas vezes nós nos pegamos assim, preocupados em nós mesmos, porque se um dia, deixa eu te contar um segredo, que não é mais segredo agora, né? Se eu vou contar, não é mais segredo. E eu já falei isso a uma outra pessoa, já falei isso. Quando eu coloco uma imagem no WhatsApp offline, é porque eu estou fazendo alguma coisa muito importante. Ou estou dedicando um tempo com a minha esposa, com a Ana, ou estou me dedicando a um tempo para a leitura da palavra e oração. A leitura da palavra e oração. Então esse é o meu código. Se está lá offline, você pode saber que eu não vou responder. Você pode me ligar, obviamente, mas eu não vou estar online, eu não vou estar na internet. Eu não vou responder a sua mensagem via WhatsApp. Eu posso responder via ligação, mas pelo WhatsApp não. Então, algo importante pode sim e deve nos informar. Deve nos informar. Mas eu estou dedicando um tempo mais importante na responsabilidade de marido, de esposo, dedicando um tempo a Ana, por exemplo. E muitas vezes tenho falhado nisso, irmãos. Nós temos feito um propósito de sairmos uma vez por mês, fazemos um passeio, alguma coisa diferente, mas estou lá eu com o celular ligado. Estou confessando meu pecado aqui. Estou confessando meu pecado, mas estou lá online, desculpa. Mas aquele tempo não é para isso. Aquele tempo é com ela. Deveria eu me sacrificar a mim mesmo. Um amor sacrificial, não é? Sacrificar a mim mesmo para que tenhamos juntos um momento de alegria, de felicidade, de descontração, entretenimento. Então, qual é o tempo? Não é? Qual tem sido o nosso ágape para com Deus, primeiramente, e para com a esposa? Porque veja, a cruz ela tem esse significado. O Senhor nos ensina isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Com toda a tua alma, todo o teu coração. E amar ao próximo como a ti mesmo. Veja, mas primeiro precisa haver essa ligação de o homem com Deus, que estava rompido, mas que foi religare, não é?
com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. E a partir do momento que esse relacionamento é restabelecido, agora o relacionamento com as pessoas também flui. De forma que nós vamos alcançar isto. Ameis uns aos outros como eu vos amei. É um amor que se compadece. É um amor que não espera do outro. Não espera do outro. Ele age, ele ama. Mas ele não ensinou. Ele não nos ensinou por quê? A Bíblia nos ensina que Deus é amor, que nos amou. Mas ele não nos falou por quê. Ela não pode falar a mesma coisa do homem. Que o homem ama. Por quê? Porque aqueles que não creem estão na esfera adâmica. Esfera adâmica. De desejo egoísta, de pensar em si mesmo, de desejar vingança, de ter em seu coração ódio. Qual era a constância do pensamento dos homens? Era um pensamento mau. Não é? Que nós vimos lá em Gênesis, está registrado. O homem tinha um pensamento mau constantemente. Só pensava em mal. Pensava em mal. Pensava em mal. Por isso que ele não é alcançado pelas suas obras. Porque o custo da perfeição ele é alto. E que só foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é inserido no amor dele, através do Espírito Santo que nos mostra essas realidades, é que podemos agir como ele. Como ele. Então, é pensando nisto que nós nos devemos voltar para as Escrituras e falar: Senhor, onde nós estamos errando nisto? Nos corrija. Senhor, nos dê esta proatividade de pensar no outro. Assim como me foi apresentado a necessidade as inúmeras necessidades através de uma simples mensagem: ore por mim, estou passando por isso. Ore por mim, leve essa necessidade, pode comentar sobre mim para o ministério, pode falar, para que juntos cresçamos, nos envolvamos juntos. Não é mesmo? E não pensarmos apenas em nós mesmos. Em nós mesmos. Então devemos ouvir isso. Se um dia, como eu falei, esse é um código. Quando eu não quero estar na internet, quando eu tenho alguma coisa mais importante a fazer. Mas se um dia eu ligar ou te mandar uma mensagem e da mesma forma você estiver offline, depois você comentar comigo e disser: Robert, desculpa, eu não respondi agora porque eu estava tendo um momento com a minha família, eu estava passeando, eu estava me dedicando à oração, eu vou ficar tranquilo e em paz, falar: minha irmã, fica tranquilo, fique em paz. Amém. Eu tinha algo para falar, mas não tem problema. Conversamos agora, nesse momento, nesse minuto. Não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Então, agora mais uma coisa. Como igreja, agora como nós, como corpo, qual tem sido o nosso ágape para com o próximo? Lembra que todos receberam esse guia de oração quando o pastor Alan veio, não é mesmo? Todos receberam. Será que há nomes das pessoas aqui? Foi um guia que nos ajuda, que nos fala de orações, não é? Nos dá exemplos de orações, como devemos orar, nos ensina aqui. Mas será que ele está devidamente preenchido com o nome de pessoas da nossa família, de irmãos próximos? Ou será que temos deixado de lado e falado: não problema não, eu estou orando, tá? Estou orando. Então fica essa pergunta e essa resposta para nós darmos ao Senhor em nossos corações. Se estamos negligenciando isso, que o Senhor nos leve a meditar sobre essas coisas. Não é? A pensarmos que temos sim os nossos afazeres, que precisamos ajudar, como já temos feito. E quando falamos em ajudar, é ajudar não somente oração. Tem uma irmã que pode até ser que ela ouve depois esse áudio, que ela nos ensinou certa vez, uma mensagem, ela usou ela usou
a seguinte palavra: adotarmos alguém em oração. Será que temos adotado alguém em oração? Essa semana mesmo, e aqui nos ensina a orar pelas autoridades. A Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades constituídas. Veja que essa semana teve algo foi jogado na mídia, como tentando caluniar, e claro que há de se comprovar isto, mas tentando difamar uma autoridade aí. Será que temos orado pelas autoridades constituídas? Será que temos orado pelo presidente da República Federativa do Brasil? E não somente aqui, mas em outras nações? Será que temos adotado pessoas em nossas orações? Falar, eu vou orar por essa aqui e vou até o fim da vida orando por essas pessoas. Será que temos feito isso? Ou apenas olhado ao nosso redor e falado, não é meu problema. Isso não é problema meu. Cada um com seus problemas. Já estou cheio, estou por aqui. Problema. Não é isso que o Senhor nos ensina, irmãos. O Senhor levou o amor, né, ao nível máximo de entrega desse amor pelos seus amigos. Então é um amor demonstrado em atitude e gestos que Ele nos dá e nos ensina, né? Não tendo por preciosa a sua vida. É um mandamento, o amor. Não é apenas essa emoção, não é? Mas é uma decisão da vontade. Eu decido amar. Amém. Independentemente se a pessoa vai me amar ou não. Mas eu decido, foi assim que Deus agiu. Ele agiu e nos ensinou dessa forma. Não esperando nada em troca. Esperando dele, todo bem que fizer. Seja servo, seja livre. Quando ele nos dá, né? Não tendo por preciosa na sua vida um mandamento. E como eu disse em Efésios 5:2, jamais vamos ter a compreensão exata e extensa desse amor. Veja o significado disso, irmãos, na ceia do Senhor hoje, não é? Que tenhamos essa convicção, porque todos é participante disso. A ceia do Senhor, aos moldes aqui do Novo Testamento, como fazemos, com os elementos pão e vinho, mas também como uma ceia, como uma refeição de confraternização mútua, em que muitas vezes pessoas se preocupam, puxa, mas eu participar, mas eu não trouxe. Deveria trazer? Deveria fazer? Mas o amor não se preocupa com isso. O amor não é egoísta, como Paulo teve que corrigir aos Coríntios, falando, não, só eu que trouxe, só nós trouxemos, os ricos de Corinto, e vamos participar aqui antes que os famintos, os pobres, cheguem e queiram também. Não era assim que acontecia no contexto de Corinto? Da ceia do Senhor? E que Paulo teve que corrigir isso? Paulo falou, vocês não estão entendendo o significado. Que o amor é doador. Não importa se vocês ricos têm, se vocês trouxeram, não somente para si, mas estão usando até de forma errada, se embriagando. Mas isso aí que vocês trouxeram é para ser compartilhado com aqueles mais pobrezinhos que estão vindo também, de outras regiões circunvizinhas, para participar da mesma forma. Então, quando compreendemos o amor, e na ceia do Senhor, não estamos preocupados e contabilizando quem trouxe e quem não trouxe, mas todos participarão de uma forma fraternal, conjunta. Isto que o Senhor nos ensina. Amém. O amor. Amém. Então, aos que nos ouvem também, não se preocupe com essas coisas. Não se preocupe. Se preocupe em apenas participar da comunhão do corpo de Cristo, que foi conquistado por Ele mesmo lá na cruz do Calvário. E para resumir aqui, irmãos, falando aí do ápice do amor, tem um exemplo na minha família, desse versículo 13 aqui. Já estamos concluindo, mas eu vou só contar esse testemunho. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E eu tenho um exemplo disto na minha família, irmãos. Na minha família. 2 tios que moram em Maringá.
moravam, né? Um deles. Moravam lá na região de Maringá, Campo Mourão. Que uma semana, um deles foi e fez o exame, fez um check-up, fez um exame, coração e outros. Mas que estava tudo bem, tudo tranquilo. O médico falou, não, está tranquilo, sua saúde está bem, pode ficar tranquilo, o senhor está bem. Mas, porém, um dos outros tios estava doente, foi até afastado do seu trabalho, das suas funções, do seu trabalho. Ainda está em casa, está morando em Maringá, está em casa, mas ele não pode andar muito, as pernas incham, é trombose, né? Problema também no coração, já com histórico familiar, mas problema com o coração e muito debilitado durante essa semana em que o mesmo tio fez um check-up. Mas que foram até a casa dele, desse tio doente, e fizeram lá uma oração. E esse tio que não tinha nada, aparentemente, fez uma oração ousada. Ousada, irmãos. Ousada mesmo. Ele disse o seguinte, mais ou menos assim, tá? Disse o seguinte, Senhor, eis aqui meu irmão, nós estamos, mas esse meu irmão está debilitado e tem muito o que viver ainda, Senhor. Eu já sou meu irmão mais velho, já vivi muito, meus filhos estão todos adultos, casados, mas esse meu irmão ainda tem filhos que irão se casar, que irão ter filhos e que obviamente serão seus netos. Então ele precisa, Senhor, aproveitar tudo isso. O Senhor pode todas as coisas, mas se o Senhor quiser me levar, mas deixar o meu irmão para que ele possa viver mais e possa se estender com seus familiares, com seus filhos, netos, possa viver mais. Irmãos do céu, fazer uma oração dessa é para alguém que tem um nível de ágape muito grande, não é? Tem que ser ousado para fazer uma oração dessa. Isso foi num dia de semana. Num domingo, ele chegou até ao culto e lá na palavra o Senhor falou sobre as virgens, não é? Parábolas das 10 virgens. E durante a pregação, o pregador dizia, aqui há um irmão em que há uma pessoa em que está já transbordando no Espírito, né? O Senhor está prestes a levar, né? O Senhor já está ali transbordando, está com o seu Espírito, a sua botija cheia. E no momento que o pregador falava, não essas palavras necessariamente, mas falava mais ou menos dessa maneira, o Senhor ali o tomou no banco, tomou esse tio no banco, que estava lá, e ele compreendeu que era com ele mesmo. Isso foi no domingo. Na quarta-feira, se salvo engano, ele faleceu. O tio que não tinha nada, irmãos, tinha feito o exame no dia anterior. Estamos numa casa, como eu falei aqui para os irmãos que estão nos ouvindo, e os meus pais estão aqui. E eles são testemunha disso. Eles são testemunha. Viajamos às pressas para fazer parte daquele funeral. Mas um tio que ousou em falar essas palavras, e eu tenho certeza que o Senhor lá nos céus confirmou isso. Falou assim, você entendeu o valor do ágape. Aleluia. Você entregou a sua vida. Você ousou falar essas palavras. Aleluia, Senhor. E resultado, o tio que estava doente está lá, um pouco mais recuperado da sua saúde, mas está lá carregando nos braços os seus netos. Seus netos, irmãos. Que nós possamos ter essa mesma intrepidez de negarmos a nós mesmos e viver em prol do outro, esquecermos poucos dos nossos compromissos e responsabilidades, não no sentido de abandoná-las, porque temos que trabalhar, temos que estudar, mas nos colocarmos na posição e falarmos, Senhor, onde o Senhor quer nos trabalhar?
O que o Senhor quer? Aonde o Senhor quer que o Senhor quer nos colocar para trabalhar na sua obra? Porque há inúmeras necessidades. E veja, necessidades tão próximas que basta nós colocarmos, agirmos, sermos proativos e falarmos: Senhor, eu vou colocar o nome dessas pessoas em oração, eu vou orar incessantemente por elas. Vou orar incessantemente por elas. Ou aqueles que muitas vezes o Senhor lhes proveu de recursos financeiros, de pegar e falar: Senhor, eu vou trabalhar, mas Senhor, uma porção disto será para me dedicar à obra do Senhor. Não é mesmo? De fazermos isso. Eu não estou me referindo em colocar o dinheiro em uma caixinha. Para as necessidades locais, obviamente que é necessário, mas eu não estou falando disso. Que fique claro para os que nos ouvem também. Não é de colocar isso, porque agora eles podem pensar: pô, estão iniciando, né? Poxa, estão iniciando aqui uma congregação, então eles já estão pedindo dinheiro, já estão começando a pedir dinheiro, tá vendo? Já estão. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em se deixar usar por Deus, em que se vê uma necessidade na rua com um faminto, ou de dar roupa para aquele que está passando frio, se deixar ser usado por Deus lá. Percebe que a congregação, a igreja, ela não é formada apenas da liderança. Ou não esperem que a liderança vá agir nisso. Deixe cada um ser usado por Deus da maneira como o Senhor lhe apraz. Amém, Jesus. Glória Porque se esperarmos de nós alguma coisa, Amém, Jesus. vocês irão se frustrar, porque nós não vamos corresponder às expectativas que vocês querem que sejam correspondidas. Então não olhe para o homem, olhe para o Senhor. Amém. Olhamos fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. E quando olharmos para Ele, iremos não somente aprender dele, que é manso e humilde de coração, mas agirmos como Ele. Amém. Para a glória dele mesmo. Para a glória do próprio Deus, do próprio Senhor. Amém? Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Vamos colocar em pé para orarmos? Glórias ao teu nome, Senhor. Perdoa, irmão, se eu me estendi um pouco na pregação. Mas vamos orar ao Senhor, né? Glória a Deus. Pai Santo que está nos céus, estamos, Senhor Deus, agradecidos por essa palavra, Senhor. Sim, meu Deus. Que essa palavra, Senhor, seja de despertamento, de alerta Sim, para meu nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude, Senhor, a corrigir essas áreas que estamos errando, Sim, Deus. meu Deus. Não a pensarmos em nós mesmos. Oh, Jesus. Senhor, aos jovens, ó Deus, a olhar para Ti, Pai. Aprender de Ti, Senhor, que é manso e humilde de coração, Deus. Ao pensar que, no decorrer do tempo, Senhor, muitas das coisas que achamos que eram importantes são coisas realmente banais, são coisas fúteis, Senhor. Sim, meu Deus. Mas nos ajuda, Senhor. Aos casais também, como colocamos na mensagem, nos ajuda, Senhor, a compreender isto. E a agirmos, Senhor, a negarmos a nós mesmos, a dedicarmos tempo, Senhor, a sacrificarmos nesse sentido, de não pensarmos apenas em nós, em nossos compromissos, nossos afazeres, mas dedicarmos tempo da família, a filhos, Senhor, Sim, para que o Seu nome em tudo seja glorificado, ó Deus, porque vivemos essa batalha espiritual, Pai. Senhor, e como igreja, Deus, a olharmos para essa comunhão, assim como iremos participar hoje, nesse momento, nesse ato, Deus, nesse ato de se compartilhar do pão, Deus, de vermos os elementos ali, Senhor, Senhor amado, um ato simbólico do pão, Senhor, que foi partido, que foi repartido, e foi repartido para com todos aqueles que creem. E o sangue que nos purifica de todo pecado. Então lava-nos, ó Deus, pelo seu sangue, ó Deus. E que todos possam compartilhar dessa refeição também mútua, Senhor eterno. Nesta visão, Senhor, de que nada é nosso, tudo é seu, Deus. Que nada é meu, nada é do pastor Antônio, nada, Senhor, é dos irmãos que aqui estão, Deus. Tudo é nosso, Pai Santo. Sim, meu Deus. Senhor, estamos compartilhando desta mesma comunhão que foi conquistada por Ti lá na cruz do Calvário, Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, então que possamos compreender um pouco mais sobre o significado desse amor ágape, Deus, desse amor sacrificial, Deus. Sim, meu Deus. Nisso Te damos graça, Pai, em tudo.
Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. E amém, Pai. Amém, Jesus. para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo